Fábio Luciano e Diego Lugano com os Léus, Pereira e Ortiz. Pereira absoluto, né? Nesse momento é o melhor zagueiro do Flamengo. O Léo Ortiz está voltando de lesão, a gente, bom lembrar. Mas já jogou a outra, né? Já jogou. Já jogou outra e já jogou ganhou, bem, né? Já ganhou minutos, né? Sim. Já ganhou ritmo. É uma dúvida que eu também teria. Porque também tem uma coisa, né? A imposição do nome. A imposição da trajetória do jogador. Tem isso? O quê? Representatividade, né? Dentro do Quem é o campo? árbitro? O árbitro é de que país? O Fabrício já vai pegar o nome do árbitro. Você adora pegar a gente, né? Ah, só para saber quem é o árbitro. Porque eu acho que... vai olhar da mesma forma para todos. Se for assim, Danilo, então, o vai Danilo é um tratar o jogador pessoal que passou a carreira jogando na Itália, especialmente na Inter de Milão. O da final da Libertadores não olhou, né, Zé? O quê? Hã? O da final da Libertadores não olhou para todo mundo igual, não. Ah, mas se for assim, se for pensar do jeito... Ah, sim, então tinha que ter expulsado o Rafael Veiga. Não, Desculpa, tinha que ter expulsado o Rafael Veiga. Não, amarelo? Não, se ele expulsa, amarelo? Se ele expulsa o Rafael Veiga, tem que expulsar o Arrascaeta também. Ele só não expulsou... A dos dois ele foi não igual. Expulsou, A do Pulgar foi diferente. Ele não expulsou o Pulgar porque ele deixou o Rafael Veiga. Senão ele teria expulsado. Zé, não foi igual. Zé, seu pedido é uma ordem. O árbitro é o americano, norte-americano, Ismael Elfati. Sim. Então, ele não tem o hábito de apitar os jogos europeus, né? E nem sul-americanos. Ele apita na América do Norte e na América Central. Correria. Tá nem aí, ele vai ver o jogo. O árbitro estará sendo avaliado como os jogadores. Quem vai apitar lá vai ter que apitar ser imparcial. Se for levar por esse lado de, porque ele tem representatividade, quem tem maior representatividade hoje? Com todo respeito. É incomparável. Sabe? Então não tem. Tá jogando aonde? Onde é a final? No Catar. Quem tá, né? Que é o time do Paris Saint-Germain. Quem é o dono do Paris Saint-Germain? Assim, eu acho que não pode levar isso em consideração. Senão, se a gente levar isso em todos os jogos... Se a gente levar representatividade em consideração, o que dizer de um time... Vamos botar na tela agora a seleção da FIFA, Pascoal. Tá. A seleção da FIFA hoje é anunciada com 5 jogadores de linha do Paris Saint-Germain e o Donnarumma, na conquista da Europa, era o goleiro do PSG e agora está no Manchester City. O Hakimi não joga amanhã, mas o Pátio joga. Ali tem o Van Dijk, o Nuno Mendes, que é um foguete lateral esquerdo português do Paris Saint-Germain, joga amanhã. Vitinha, amigo do Pascoal. Bellingham, o Vitinha, outro jogador do PSG, né? Todos os jogadores ali destacados de vermelho são do Paris Saint-Germain. O Palmer, inimigo dos palmeirenses, e o Pedri completam ali o setor de meio campo. Yamal e Dembélé, dúvida para amanhã, completam o ataque. O treinador, o melhor treinador do mundo, Luiz Henrique, também do PSG. Esse time é bom. Nenhum brasileiro. Puxa vida. Esse time é bom. Muito bom. Muito bom. Isso é uma representatividade mundial, porque aí tem alguns jogadores que eu sou extremamente fã. Sou fã, não tem problema de falar. Escolhe um pro teu time aí, Pascoal. Um. Pedri. O Pedri. Você já viu esse moleque jogar no meio campo? Joga demais, mas tanto jogador bom, você é no Pedri. Você pediu um, eu escolhi um, Pedri. Pra botar no meio campo, lá no Bala Mistura. Você tá brincando comigo? Lá no meu time, no Bala Mistura, Pedri no meio campo, só distribuindo. Dembélé faz gol. Tá elegante o Dembélé, Pascoal? Olha ele, Dembélé. Espetacular. Parabéns, Dembélé. A gente tem que aplaudir, porque o Dembélé vai para o Paris Saint-Germain para suprir uma necessidade, né? Porque as estrelas saíram, né? De uma vez, assim, de repente... Alessandro Del Piero jogou contra eles, é? Joguei. Del Piero? Muitas vezes. Grande jogador, né? Jogava demais mesmo. Os melhores jogadores da Itália que eu vi. O baixinho. O maior que eu vi foi o Roberto Baggio. O Del Piero vem atrás ali, não tão distante. Eles tentaram fazer o Totti, né? Totti tentar ser o substituto do Baggio, mas não conseguiram. Um grande jogador, mas não no nível do Baggio. O Totti também jogava demais, pelo amor de Deus. A Roma teve Zé Elia jogou com o Baggio, no mesmo time do Baggio. A Roma teve um antes do Giannini, que era o Di Bartolomei. Isso. Que jogava pra caramba também. Também.
Quando a gente chega lá, ele já estava Finalzinho. veterano, mas pelo amor de Deus, jogava barbaridade. Quer completar o que você estava falando, Pascoal? Não, só para dizer que esse time é assim, espetacular. Se tivesse essa formação em um time só, dificilmente seria batido, né? Porque ele contempla assim, jogadores de altíssimo nível. Os dois laterais que são do Paris Saint-Germain são espetaculares. O Hakimi, para mim, é o melhor lateral do mundo. Longe. Vai fazer falta, É hein? o melhor lateral direito do mundo. Agora o Rafinha cabia no lugar do O Palmer. Palmer, então, que ele faz O gol. Rafinha não cabia no lugar dele ali, não? Quem? O Rafinha, No lugar de que jogou quem? na temporada? Do Palmer. O Palmer entrou nessa lista Da na final Copa do do Mundial. Mundo. Né? Final do Mundial. O Palmer faz gol à torta e à direita. O Palmer Mas entra a na área. temporada do Rafinha não foi melhor? O Rafinha ficou em 7º lugar, se não me falha a memória. Ou 5º lugar. Eu tô na dúvida. Não, isso na bola de Na bola de ouro ouro. ficou em 7º, né? Não, na bola de ouro eu acho que ele ficou em 5º. E aqui ficou em No 7º. The Best, acho que ele ficou mais distante. E- Fabrício, confira pra gente também, por gentileza. Agora, à frente você tem um driblador, um jogador de linha de fundo, que é o Yamal, e tem um jogador que é rápido, pode tanto vir em diagonal como centroavante, que é Dembélé. É um jogador com uma categoria impressionante. E o Bellingham de segundo volante, é que eu estou pensando aqui. O Bellingham, eu já vou um pouquinho mais para frente. Mas o Bellingham jogou isso tudo na temporada passada? Jogou bem. Ele jogou muito bem na primeira temporada dele no Real Madrid. Tem um Na jogador. passada ele não foi tão brilhante. Peço perdão, tem um jogador agora que eu não lembro o nome, que joga ao lado do Vitinha também. Se eu não me engano, é um português. Joga demais. Joga demais também. É menino, é garoto. Joga onde? Jovem jogador. Joga no Paris Saint-Germain. Eu sei, o nome dele é o João... Ai, caramba. Vou pegar aqui. João Neves. João Neves. É, Joga muito. muito bom jogador. O João Neves é Amanhã motorzinho, enfrentará o Flamengo. O João Neves é o cara que é o motor do não é time, tão né? alto, É pequenininho, mas é é o um cara touro. é o cara da marcação, é o cara que Chuta de longa corre, distância. que corre para todo mundo. E que corre pra, é muito bom jogador. Acho que o time do Paris Saint-Germain é espetacular, né, gente? Se o Dembélé jogar, se o Hakimi não vai jogar, mas se o Nuno jogar na lateral esquerda. Pascoal, desculpa. Luciano, nosso grande Luciano Amaral, está nos assistindo. Beijão, ele falou assim: Fabian Ruiz ou João Neves também poderiam estar nessa seleção. Grande Luciano Amaral, um beijo pra ele também. Um homem que Vamos contracenou agora. com Fagundes. Hã? Um homem que contracenou com Fagundes. Entre outras grandes estrelas da dramaturgia Esse brasileira. homem é um monstro. Um monstro, hein, Pascoal? Nosso Lucas Silva e Silva. Vamos agora ao Catar com Renato Senise com todas as informações da decisão da Copa Intercontinental de amanhã. Fala, Senise! Fala André Plihal, meu grande amigo. Olha, terça-feira movimentada aqui em Doha, no Catar. Primeiro que amanheceu chovendo, né? E chovendo bastante. Aí no início da tarde já subiu uma garoinha, foi a entrevista coletiva do Felipe Luiz aqui no estádio Ahmad Bin Ali. Ele mais uma vez rasgou elogios ao PSG, mas disse que o Flamengo está pronto para ganhar a Copa Intercontinental. Eu acho que o que ele conseguiu demonstrar para o mundo do futebol é que o futebol hoje moderno, todos têm que correr para vencer. E ele venceu fazendo isso uma equipe, perdeu a sua maior estrela e demonstrou que mesmo sem a sua maior estrela, ele conseguiu fazer uma equipe tão sólida de jovens, uma equipe nova. Depois a gente foi correndo lá para o centro de treinamento de El Ersal, onde o Flamengo treinou pela última vez antes da grande decisão. Flamengo com força máxima, né? Mesmo depois de 77 partidas na temporada, o Flamengo chega sem nenhum desfalque para a partida contra o PSG. E antes do treinamento, lá no CT mesmo, 3 jogadores falaram, 3 jogadores experientes, com mais de 30 anos, Arrascaeta, Danilo e Jorginho. Não, com certeza a partida perfeita seria necessária. Pelo jogo que é, pela grandeza que é e com a equipe que vamos enfrentar. E a gente precisa ir além dos limites para poder ganhar um jogo assim, a gente sabe disso e a gente está trabalhando para isso. A gente tem a ilusão que tem o torcedor, depois de tanto tempo poder conquistar o mundo, como se fala. Para nós, acredito que vamos ter essa dimensão depois que parar de jogar. Acredito que a partida, principalmente contra o Bayern de Munique, foi um grande aprendizado para essa equipe e que possa surtir um efeito positivo para o jogo de amanhã. Bom, depois do treino do Flamengo, a gente pegou nossas coisas, voltou correndo aqui para o estádio Ahmad Bin Ali porque tinha a entrevista coletiva de Luis Henrique, que de novo também rasgou elogios ao Flamengo. O Flamengo é um equipo que com o balão joga muito bem a futebol, sale jugando desde atrás. Sin balón presiona muy bien, es un equipo muy interesante, físicamente fuerte,
jugadores muy experimentados que saben lo que es jugar partidos importantes. Fazendo um comparativo ao Mundial, talvez desse Mundial de junho, trouxe uma visibilidade muito grande para os times brasileiros. Daí mostrou realmente o nível do futebol brasileiro, né, e o quão bem nivelados em questão de investimentos também, em questão de jogadores de qualidade, a gente tem lá no nosso futebol brasileiro. Então, com certeza, os europeus, né, e o mundo respeitam muito mais, né, esse jogo aí da Intercontinental de amanhã do que talvez se respeitava antes. Bom, as duas primeiras partidas do Flamengo aqui em Doha foram com o estádio praticamente vazio, né? Mas esqueçam isso, quase 40 mil ingressos já vendidos para a grande decisão entre Flamengo e Paris Saint-Germain. Gigante, Senise, muito obrigado pelas informações e pelas entrevistas. A gente tem do Campeonato Mundial, da Copa do Mundo de Clubes, Zé Elias, duas lembranças muito fortes relacionadas ao Flamengo. Os 3-1 para cima do Chelsea e a derrota já no mata-mata para o Bayern de Munique 4-2. Num jogo em que o Flamengo errou bastante, erros individuais. Você acha que isso amanhã será imperdoável também? Atenção máxima e algo próximo do que foi aquele jogo contra o Chelsea, mesmo levando em consideração que era um jogo de primeira fase? Os dois times, Priel, nas devidas proporções, eles se parecem muito, né? Porque os dois times gostam de ficar com a bola no pé, ter posse de bola, jogar de um lado para o outro, né? E ter as infiltrações com os jogadores de meio campo. Mas, assim, eu acho que você viu o Danilo falando sobre, olha, o jogo contra o Bayern de Munique nos trouxe muitas experiências, né? Esse time aqui já experimentou esse tipo de situação. Eu acho que, assim, é um jogo em que o Paris Saint-Germain vai tentar ter o controle do jogo. Eu não acredito que o Flamengo consiga ter tanta superioridade como ele vem obtendo nos últimos jogos, porque o Paris Saint-Germain vai pressionar o Flamengo, não acredito que vai deixar jogar. E aí eu acho que o Flamengo pode se utilizar de algumas coisas que ele tem de bom. Velocidade, bola nos espaços vazios ali, não sei, provavelmente deve ser o Bruno Henrique que vai jogar. Provável. Né? Mas assim, eu vejo possibilidades do Flamengo enfrentar esse time. O problema são os 90 minutos, né? A intensidade, porque o Flamengo tem quantos jogos no ano? Sim. Né? Até agora o Flamengo não foi pressionado. O Flamengo não foi pressionado da maneira como se espera. Isso eu acho que vai ser um grande teste. Ainda que o PSG também tenha quase que colado uma temporada na outra por causa da Copa do Mundo de Clubes. Né? Sim, mas é diferente, né? O jogo na Europa é um jogo por semana, tem um mês que você joga uma semana, né? Uma quarta, sábado e domingo, quarta e domingo, desculpa, quinta e domingo, não é sempre. É totalmente diferente que como se joga aqui no Brasil e na América do Sul. Então a expectativa é que como o Flamengo vai reagir quando ele for pressionado, porque eu acredito que o Paris Saint-Germain não vai dar liberdade para o Flamengo jogar. Tem uma entrevista do Vitinha e o Vitinha fala, nós lembramos, nós temos na nossa memória aqui o jogo contra o Botafogo. Então nós sabemos que a gente precisa jogar de forma diferente. Da mesma forma que o Flamengo tem o aprendizado, o Paris Saint-Germain também tem. E você pode ver que o Luiz Henrique está falando o tempo todo. Para jogar contra o Pirâmides ou contra o Flamengo? Não, contra o Pirâmides, é lógico. E o Flamengo tem bons jogadores, eles gostam de ficar na bola, ficar com a bola nos pés, ou seja, o Luiz Henrique já estudou esse time também, os jogadores já sentiram, já viram o que está acontecendo. Então, eu acho que o Flamengo vai ter que se preocupar com a pressão que até então não sofreu. Pressão na bola, pressão na saída de bola, isso vai ser um grande desafio do Flamengo. E em cima, Ciras, do que o Zé disse no comecinho do comentário dele, o Flamengo normalmente domina os seus adversários, tem o controle do jogo. Dessa vez, certamente ou quase certamente não será dessa forma. Você acha que o Flamengo pode estranhar um pouco essa situação? O Vitinha o Jorginho vai ser muito marcado. Então o Carrascal e o Arrascaeta vão precisar aparecer. Por quê? Porque a criação do Flamengo passa por esses. O Carrascal, se bem é mais o cara da ida e volta, é o cara que vai batalhar bastante e tal. O Pulgar é o cara que vai estar ali fazendo o trabalho dele que ele está acostumado a fazer, mas eu tenho certeza que o Paris vai tentar não deixar o Jorginho jogar. E esse é o cara. Porque do lado de lá, o Vitinha, assim como o Flamengo tem a experiência dele, a experiência ruim contra o Bayern, o Paris também tem a experiência dele ruim contra o Chelsea. O Vitinha contra o Chelsea não jogou. E isso foi muito prejudicial para o Paris. Acabou. Agora,
Na boa memória do Paris, está o 4-0 no Real Madrid. Esse aí é que eles não deixaram o Real Madrid nem pensar. Então... Mas não deixaram pensar de que forma, Silas? Eles marcaram 30, 40 minutos no primeiro tempo. Sim. Em cima, eles não deixam o time respirar. Você falou... a zagueirada do Real Madrid entregou a paçoca. E você falou do estilo de jogo do Paris Saint-Germain, né? Se eles exercerem essa marcação que o Luiz Henrique fala, é muito difícil. Qualquer time no mundo... A gente está falando do Real Madrid. Qualquer time do mundo é difícil passar, porque eles adiantam 4 jogadores naquela primeira linha da saída da bola. E aí você vai ter que quebrar a bola. E nessa bola quebrada, vai ter que alguém brigar lá pela primeira bola. Deve ser o Bruno, né? O Bruno Henrique vai brigar na primeira bola, para sobrar para o debochado, para ele conseguir articular alguma coisa. Porque só ficar na saída de bola trabalhada, é claro que o Felipe sabe disso, ele vai ter que criar alternativas. Né? Porque não dá para... Se for esperar só a saída de bola, o Paris Saint-Germain inviabiliza o jogo de qualquer um. Porque essa é a característica do time dele. Adianta os 2 volantes, adianta os homens da frente, e aí como é que vai fazer? Com aquele bote na saída, o campo fica limitado, fica longo o campo para você quebrar uma bola. Então, essa é uma dificuldade que vai acontecer no jogo. Principalmente nos 30 primeiros... eu acho que eles conseguem fazer 25, 30 minutos desse tipo de marcação em cada tempo. Como diz o Zé Elias, o futebol tem sempre uma alternância de quem tem o poder da bola. O Flamengo vai ter o seu momento de ter a bola. Teve contra o Bayern de Munique, conseguiu fazer o gol, não teve contra o Bayern. Bom momento contra o Bayern. E tem que aproveitar esse momento da posse de bola. Contra o Bayern foram erros individuais, não foram erros coletivos. E isso o Flamengo acho que tem que voltar a fazer bem, né? O Felipe Luiz, nessa mesma entrevista coletiva que o Senise mostrou pra gente um trecho, falou em como tentar parar os jovens e rápidos jogadores do Paris Saint-Germain. Não tenho nenhuma dúvida que jogadores tão jovens, tão rápidos, nos colocarão em dificuldades em determinados momentos do jogo. Como já nos colocaram vários outros times no Brasil, na Libertadores, no próprio Mundial de Clubes, os nossos jogadores jogaram contra os mais rápidos, né? Do Chelsea, do Bayern. E existe uma forma que nós temos de defender. Não defendemos simplesmente o jogador, senão sempre se defende em equipe, a bola, com a referência sempre onde está a bola, e esperamos que a gente possa tirar o máximo possível de tempo desses jogadores que são determinantes, né? Principalmente os jogadores que jogam no meio, que são muito dinâmicos e têm muita qualidade, mas não tenho dúvida que teremos armas para poder neutralizar esse ataque do PSG. Zé Elias, ainda em cima do que a gente estava falando agora, em como tentar conter o Paris Saint-Germain, tem um outro ponto que pode ser importante nessa partida, o nível de ambição dos 2 times. Você acredita que os jogadores do PSG vão entrar em campo amanhã com o mesmo desejo, a mesma fome, o mesmo apetite que o Flamengo? Sim. Perderam o final, perderam o Mundial. É a chance de Você acha que os caras levam isso muito em consideração? Sim, eu estou me baseando muito sobre o que o Luiz Henrique vem falando. O Luiz Henrique já falou que é um jogo importantíssimo para a história do Paris Saint-Germain. Te dei a dica aqui, Plirra. Qatar é o dono do time, o Intercontinental no Qatar. Um time tem a possibilidade de ganhar. Você acha, como que você acha que os caras estão tratando dentro do Paris Saint-Germain esse tipo de coisa? Os caras querem ganhar. Imagina, premiação, prestígio, entrar para a história. Se eu não me engano, é a primeira vez o Paris Saint-Germain ganhando títulos assim. Então tudo aquilo, todo o projeto vai ser feito pelos catarianos, né? Que falam? Catares, né? Desculpa. Os catares fizeram quando compraram o Paris Saint-Germain. Corroborando com o que você acabou de dizer, falará agora no Equipe F justamente o técnico do PSG, o espanhol Luis Enrique. Es importante porque es la primera vez en la historia que podemos jugar el Paris Saint-Germain esta final. Normalmente siempre han estado más cerca los europeos porque había una diferencia cuando se jugaban estos partidos. A día de hoy yo creo que es muy importante para Flamengo, es muy importante para nosotros y sería histórico ganar la primera. Es una motivación ya muy grande para nosotros, una motivación muy grande para el club y
en ese sentido no creo que vayan a estar más motivados que nosotros. Você acredita nisso também, Silas? O nível de ambição do Paris Saint-Germain vai ser semelhante ao nível de ambição dos jogadores do Flamengo? Eu acredito, Plirra, porque justamente por isso que o Zé falou também. Essa derrota para o Chelsea não estava nos planos deles, né? Eu não acredito que o Flamengo tenha esse poder, assim, essa imposição de marcação e física para fazer o que o Chelsea fez. O Chelsea brigou muito, bateu muito. Enzo Fernandes, Caicedo, os caras bateram. O Caicedo não jogou a final, né? Não. O Enzo Fernandes, Palmer, até o João Pedro quando entrou, Andrei, todo mundo pegando muito. Isso foi uma situação que ajudou a definir o jogo. E o Palmer, bom, apareceu quando teve que aparecer, fez os gols. Agora, vão entrar para a história, até porque é por isso que o Zé também mencionou. É o time de lá, é o time do Sheiks, é o time lá do mundo árabe. E eu acho que 2 oportunidades eles deixaram passar a primeira. Essa, óbvio, a gente está torcendo para o Flamengo, nosso time aqui do Brasil, mas o Paris Saint-Germain vem com tudo para levar esse caneco aí. Eu não tenho dúvida dessa fome que tem o Paris Saint-Germain, não. A gente já discutiu isso pelo menos umas 30 mil vezes. Se time europeu chega nesse Intercontinental com fome de ser campeão. Dessa vez eu posso assegurar para vocês... Dessa vez é especial, né? Eu posso assegurar para vocês que a ambição é muito grande. Em todas as outras oportunidades, e a gente viu até chegar mais relaxado do que o natural para uma partida que seria contra uma equipe brasileira ou um sul-americano de uma forma geral. Mas dessa vez não. Dessa vez a gente vê o time tratar a coisa como seriedade. Último jogo do Campeonato Francês. Jogou todo mundo? Não. Quem não estava legal jogou aquela partida? Não, foi poupado. Pensando em quê? Pensando na partida contra o Flamengo. Então os caras estão levando isso muito a sério. É só você ouvir as declarações dos jogadores do Paris Saint-Germain, do treinador do Paris Saint-Germain, o Luiz Henrique acabou de falar, do que eles estão entendendo a respeito dessa partida. A gente tem muito na cabeça, Pascoal, o Paris Saint-Germain daquela reta final incrível de Champions League, da última Champions, principalmente da final, goleando de forma impiedosa a Inter de Milão, e da Copa do Mundo de Clubes, onde o Paris Saint-Germain oscilou, até foi derrotado na primeira fase pelo Botafogo, tocou 4 no Real Madrid, mas perdeu feio a final para o Chelsea. Nessa atual temporada, na temporada que está em disputa, vamos mostrar agora os números do Paris Saint-Germain em 23 partidas. São 15 vitórias, 5 empates e nesses 23 jogos, apenas 3 derrotas, um aproveitamento de 72,5%. O artilheiro da equipe, por enquanto, é o Gonçalo Ramos, com 7 gols marcados. O time é o 2º colocado no campeonato francês, 3º na fase de Liga da Champions League, campeão da Supercopa da UEFA dessa temporada. Nenhuma dessas 3 derrotas foi por 2 ou mais gols de diferença e não perde há 3 jogos com 2 vitórias e 1 empate. Quer dizer, o desempenho neste ano, apesar do time não liderar o campeonato francês, Silas, está longe de poder ser considerado ruim. Não, sem dúvida nenhuma. Eles jogam por performance, eles não jogam como aqui no Brasil, por exemplo, ou em alguns lugares, o resultado esse, aquele, não. Cada jogo, cada jogador tem que fazer, não é só a metragem no jogo, a minutagem do jogo, ou bola perdida, bola ganha, chute no gol. Cara, eles têm os desafios coletivos, mas eles têm os desafios pessoais, e isso não muda no time grande. E esse trabalho, ele é para quando joga com um time inferior, para quando jogam os clássicos. Então, por isso que você não vê tanta oscilação num time que, na verdade, é uma seleção. A gente viu aqui na seleção da FIFA de 5. Então, assim, é difícil você ver cair muito de rendimento. Cair muito de rendimento, esse tipo de trabalho, além do treinador, né, Plirra, que foi escolhido o melhor. Eu falei do Caicedo aqui, né? Na final contra o Paris, ele joga assim. Joga ele e o Enzo Fernandes. O Enzo jogou demais aquele jogo. Tá jogando. O baixinho joga demais. O Caicedo, eu acho que ele não joga contra o Palmeiras. Isso. Acho que ele ficou suspenso do jogo contra o Palmeiras, onde o Chelsea teve dificuldades em bater o verde por 2-1. Vocês estão falando a gente está lendo ali favoritômetro.
para o jogo, a gente tem falado mais do Paris Saint-Germain. Qual é o teu percentual? Para mim é 60-40 para o Paris Saint-Germain. 60-40. Eu não inviabilizo as possibilidades do Flamengo, não. Eu acho que tem jogo. Teu percentual, Zé Elias? 60-40. 5-5, 4-5. 5-5, 4-5? É. Para mim, a diferença. 70-30 Paris Saint-Germain. 70-30? Mas eu acho que 30 não, é respeitável contra um time como o Paris Saint-Germain. Talvez seja a disputa entre um brasileiro e um europeu nos últimos anos mais parelha. Mais taco a taco? Eu acho que tem jogo. Não, tem jogo. 70-30 tem jogo. Flamengo e Liverpool foi 1-0 pro Liverpool. Foi 1-0. 1-0. Mas eu tô dizendo, antes do jogo, a previsão. Sim. Estou lembrando. O último brasileiro a bater um europeu numa final de Mundial foi o Corinthians em 2012, 1-0 sobre o Chelsea com o gol do Guerreiro. Com atuações distintas do goleiro do Corinthians, que era o Cássio, e do Guerreiro, que fez o gol. O Guerreiro fez os 2 gols mais importantes do Corinthians naquele Mundial. Sim. E deram um título que trouxe o sinal positivo que este Flamengo já deu foi na Copa do Mundo de Clubes, esse jogo que a gente já citou aqui contra o Chelsea. Ali o Flamengo jogou num nível que há muitos anos qualquer time sul-americano não conseguiu fazer parecido diante de um europeu forte. E o Chelsea não entendeu com quem estava jogando. Demorou para entender. A gente consegue saber quantos jogos o Chelsea jogou até agora, o Paris Saint-Germain jogou até agora, porque o Flamengo foi falado ali 77, do Paris, 25. Desde o Mundial, 25. Mas eles tiveram uma parada mais curta do que normalmente tem da Copa do Mundo de Clubes para esse início de temporada 25-26. Vocês acham que isso pode dar alguma diferença ou não? Eu acho que tem diferença. Estamos falando físico, né? Tem diferença. Porque... Acho que sim. Tem rendimento. Além do que, o time do Flamengo está em atividade e precisou contar com quase todos os seus titulares, a maioria dos titulares, na última partida também, contra o Pirâmides. A vantagem é que o Flamengo tem todos os jogadores à disposição, né? Sim. Acho que o Hakimi faz muita falta, mas a gente não pode esquecer que o Nuno vai jogar. Aí você está falando do Carrascal. O Carrascal e o Varela... vão ter que marcar, porque o Nuno vem. O bicho é um furacão, hein, gente? Sim. Por dentro, ele é um foguete. Sabe um ponto em comum entre as equipes, Pascoal? Pois não. A bola parada ofensiva, né? A bola parada ofensiva que deu ao Flamengo a classificação a essa final, né? 2 gols, Léo Pereira deu uma Libertadores, inclusive. Deu a Libertadores, ainda mais pesada, claro, mais representativa também muito recentemente. Olha lá, gols na temporada, 72 do PSG, 74 do Flamengo. Gols marcados por PSG e Flamengo desde a disputa do Mundial de Clubes lá no meio do ano nos Estados Unidos. 14 dos 72 gols do Paris foram de bola parada ofensiva, 17 do Flamengo, que aprimorou-se nisso depois da chegada do Rodrigo Caio. Quando o Rodrigo Caio, que foi um belo zagueiro, passou a integrar a comissão técnica do Flamengo, esses números cresceram consideravelmente, Zé. Não, inclusive ele faz um trabalho sensacional. Se vocês quiserem observar esse trabalho que muitas vezes não aparece, porque as pessoas não percebem, né? É só revejam aí a final da Libertadores e revejam o posicionamento do Jorginho. O Jorginho toda hora incomoda ali o Gustavo para ele não subir. Eles estavam fazendo esse tipo de jogada, né? Pressionando ali, dificultando. Faz o corta-luz. Não, é um muro mesmo, Pascoal. É segurar ali o Gustavo para não sair e o Danilo chegar por trás, né? Da forma como fez e acabou fazendo o gol. São várias jogadas. Se você observar, você tem várias movimentações ali. Gol no primeiro pau. O próprio... tem um... Vocês conhecem, acho que o Silas jogou contra ele, né? O Aaron Winter. Sim. É meu amigo, ele está holandês. Ele está lá no Catar, ele cobriu primeiro, acho que o Sub-17, alguma coisa assim. E agora ele está lá fazendo análises para a FIFA, se não me engano. Jogou contra o Brasil na Copa 94. Né? Isso, jogou, fez gols, fez o segundo gol, né? Um empate, e aí a gente estava conversando e ele chamou a atenção para esse... Aí eu expliquei para ele, né? Eu falei assim, olha, o Flamengo tem um técnico que é o Rodrigo Caio, foi jogador, ele trabalha exclusivamente e tal. Depois, aí, inclusive, ele vai lá e faz um vídeo dos gols do Flamengo contra o Pirâmide, se eu não me engano. A chamada a movimentação, porque, a forma de batida de bola. O que chama a atenção é o seguinte, se você reparar nos 3 gols de bola ensaiada, de bola parada,
No gol contra o Palmeiras, o Danilo vai no primeiro pau, 2 escanteios e não consegue nada. O que ele faz? Ele dá um passo para trás para ter impulso, para poder chegar na bola que ela vem mais alta. Então, claro que ele vai falar para o Arrascaeta, bate mais alta que eu vou chegar com a cabeça. Então, ele vem por dentro. Esse é o primeiro gol. Segundo gol, o gol do Léo, ele é no primeiro pau. A bola vem rasante no primeiro pau. E ele faz o gol de cabeça. O terceiro gol, que foi outra vez do Danilo, ela atravessa toda a área, ela faz um arco grande. Né? Hoje no futebol, a bola que faz arco, a zaga tira. A zaga do Pirâmides não tirou. E aí veio o Danilo e fez o gol de cabeça, que foi o terceiro gol contra o Pirâmides. Então, nas 3 posições da área, o Flamengo fez gols de bola ensaiada. No primeiro pau, no meio da área e no segundo pau. Mesmo a bola com arco, a do debochado é diferente, hein? No gol da Libertadores, a bola sobe bastante, né, Silas? Mas ela desce com uma precisão. E com muita força. Claro que desce com força. E o Danilo, lógico, tem muito mérito de ter subido 3 metros ali cara bate e testado daquele jeito. Olha o gol do primeiro pau. Tá vendo como é que é? Ó? Tá vendo o gol do primeiro pau? Por quê? Tem o Flamengo, na bola do primeiro pau, faz o bloco intermediário e corre. Os jogadores correm para dentro da pequena área para receber a bola no primeiro pau. Esse foi o gol contra o Pirâmides, né? O primeiro gol contra... O Flamengo faz 2 de cabeça contra o Pirâmides, né? Defesaça do Rossi. Não, essa foi, para mim, a defesa do jogo, né? Porque estava 1-0 finalzinho do primeiro tempo e o Rossi faz essa defesa aí. Podia ter voltado completamente diferente o jogo. Essa foi a bola do jogo, né? O Rossi, para mim, pega